Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Consciente. Acho que eu me atrasei um pouquinho, não foi? Sim, vamos lá, gente. Sim, vamos lá, gente. Boa noite a todos vocês que Boa estão noite a nos todos vocês que estão assistindo. assistindo. Nós Nós vamos vamos fazer hoje a terceira fazer live hoje do a terceira Sangelo live com um do tema Angel, super um tema importante, super que é importante, sobre a que é sobre a invisibilização invisibilização da violência da doméstica violência contra doméstica mulheres do Porta, semiárido né? mulheres do alagoano, semiárido alagoano, que é que com base na tese do com base doutorado na da tese do doutorado professora doutora da professora Marli, que está doutora aí com a Marli, que gente. está aí com a gente. Então, eu vou dar uma breve Então, vou dar uma introdução breve e vou passar introdução e a vou live passar para a a professora. live para a professora. Enfim, estima-se Enfim, que cerca de estima-se que cerca de 1,3 mulheres 1,3 elas são mulheres agredidas no elas são Brasil agredidas no todos os Brasil anos. todos os anos. 1,3 milhões de mulheres 1,3 elas milhões de são mulheres elas são agredidas no Brasil todos os agredidas no anos, Brasil ou todos os seja, anos, ou seja, mais ou menos mais ou menos 536 casos por 536 hora no casos por Brasil. hora no Brasil. E esses E números esses no nosso números estado de no nosso Alagoas, estado de eles Alagoas, crescem eles crescem a cada ano. a cada ano. E no nosso E no interior, nosso interior, estima-se que estima que 72,2% de casos 72,2% de acontecem. casos E é acontecem. importante a gente E é trazer importante a essa gente trazer discussão, essa discussão, porque nós vemos uma porque nós marginalização vemos uma muito marginalização grande. muito grande. Deixa eu colocar o fone Deixa eu aqui. colocar o fone. Você precisa que eu coloque também? É bom. É bom. Tá me Pronto. ouvindo? Meu tá... Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo também. Tá tranquilo? Tá ótimo. Tô toda enrolada aqui. Mas eu chego lá. Então, precisa que a gente tenha esse tipo de discussão, porque nós vemos uma marginalização muito grande disso no nosso semiárido. Nós temos, existe uma desassistência muito grande com as mulheres nessa questão da violência doméstica nessas áreas do semiárido alagoano, porque a gente tem uma delegacia da mulher, mas é aqui no na nossa capital. Não existe uma assistência correta política, uma assistência correta no jurídica. Então, a gente precisa falar sobre as políticas públicas disso. Existem sim políticas públicas feitas para minimizar, mas no semiárido, infelizmente, isso é marginalizado, tanto por conta da tradicionalidade que eles vivem, e enfim, eu vou deixar a professora falar, vou apresentá-la para vocês. Essa é a professora doutora Marli Araújo, com graduação em Serviço Social na nossa Universidade Federal do Estado de Alagoas. Tem o seu mestrado pela Universidade Federal de Alagoas também e o doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela é atualmente professora do curso de Serviço Social na UFAL de Palmeira dos Índios. E eu passo a palavra para ela agora. Boa noite. Primeiro, desculpa, mas assim, eu ainda estou aprendendo esse negócio de live, tá, minha gente? Então, vocês me deem um desconto, por favor. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Hoje eu vim de Mapa de Alagoas, em homenagem à geografia. Agradecer o convite, agradecer sempre o carinho da geografia, né? Eu tenho acompanhado esse movimento de vocês, e assim, que bom que vocês estão discutindo coisas extremamente importantes. A Gabriela aqui me dando uma massageada de ego, adoro. Assim, extremamente importantes, porque pensar a violência doméstica em termos de território é extremamente importante. E eu me dei conta disso fazendo a minha tese, tá? Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês, né? Já estive com vocês em outro evento e foi maravilhoso. Se vocês têm uma capacidade de mobilização que eu amo, né? E dizer que eu precisei adentrar um pouco na geografia por conta do local que hoje eu atuo, que é o semiárido, né? Que eu tô lá em Palmeira dos Índios, e entender essa dinâmica, que é uma dinâmica também geográfica. Não no sentido, eu aprendi com vocês isso naquele evento, tá, minha gente? Não no sentido de mapa, vou falar bem bonito, de mapas e cartografias, mas em outros sentidos geográficos também.
Bom, mas vamos lá, né? Que a live do Instagram ela é bem curtinha. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer por que que surgiu o interesse da minha tese, tá? Então eu entrei na UFAL em 2011, eu já estudava a questão da violência doméstica, tá? Sempre estudei relações de gênero desde a graduação. O meu primeiro trabalho em relação a isso foi sobre o presídio feminino no meu estágio. Eu queria discutir por que que homens tinham direito à visita íntima e mulheres não, que eu fiz estágio no presídio feminino Santa Luzia. Me formei, fui trabalhar num centro de apoio às vítimas de crime, e aí eu fui trabalhar com as mulheres que sofriam agressões, né? Saí do âmbito daquelas mulheres que cometeram algum crime e fui para o âmbito das mulheres que sofriam algum tipo de agressão. Fiquei uns 3 anos nesse projeto. Durante esse projeto, fiquei 1 ano na Delegacia das Mulheres e isso foi me despertando. Em 2011, e aí fiz o meu mestrado sobre isso, né? Eu discuti a relação entre o público e o privado. E em 2011, eu fui para a UFAL. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, quando eu cheguei lá no campus, que é Campus Arapiraca, Unidade Palmeira dos Índios, foi, gente, aqui não tem violência? Como assim? Porque eu vinha da capital, de uma dinâmica que isso estava o tempo todo, né? Então aqui tinha Centro de Referência Terezinha Ramires, a gente tinha órgãos de apoio, uma delegacia, como você citou, mas quando eu cheguei lá, me incomodou isso. Minha gente tem caso. E aí eu comecei a pesquisar onde estavam esses casos. E eu me dei conta que eram sempre os casos mais pesados. Então, não sei se vocês lembram de um caso muito que teve, que foi uma moça de, se eu não me engano, foi Limoeiro, de Anadia. Não, desculpa, Coité do Noia, em que ela sofreu uma agressão durante a gestação e ela morreu, mas a criança sobreviveu. Obviamente que é importantíssimo a criança ter sobrevivido, mas eu me questionei pelo seguinte, ficou assim, mas a criança viveu, e aquela mulher deixou de existir, a violência deixou de existir. E aí eu comecei a me inquietar. Foi a partir daí que eu comecei a discutir, mas espera aí, essas mulheres não existem? Então, no primeiro momento, eu quis trabalhar a invisibilidade, né? E aí eu queria entender qual era a dinâmica da violência no semiárido alagoano, né? O nosso semiárido. E aí me ajuda que você é da geografia, viu? Tem 38 municípios, segundo a ASA, mas segundo o Ministério das Cidades são 42, não é isso? E há uma discordância. Então eu fiquei com os 38 para fazer a minha pesquisa. Né? Preferi ficar ali nessa área da associação, na ASA, porque há essa questão entre a associação e o Ministério das Cidades, né? Do então Ministério das Cidades. Enfim, foi a partir daí que surgiu. E aí eu fui trabalhar a primeira coisa, a questão da visibilidade. E aí me chamou, foi quando eu me deparei com uma autora chamada Jurema Werneck, que ela chamou, que é uma médica, que ela tem um texto que trabalha ela é um texto chamado Das Iolandesas Mulheres. Ela trabalha o recorte da mulher negra e ela diz assim, que nós não somos invisíveis, nós somos invisibilizados. Aí eu disse, epa, peraí, tem uma diferença entre ser invisível, e aí precisar de visibilidade, e ser invisibilizada. E aí eu comecei a construir o meu projeto pensando que esta violência no semiárido, ela é invisibilizada. Por que que ela é invisibilizada? Como você bem falou, os serviços não chegam lá. Não tendo serviços, não tem notificação. Mas não era só isso. Tinha uma outra questão importante que fez me aproximar da geografia. E aí eu comecei estudando região, né? Fui para Florestan Fernandes, trabalha isso muito bem. E a menina, ó, isso me deu um nó na cabeça, viu? Esse negócio de região e território, tu não sabe de nada. Um dia eu te conto essa história. Mas Vou enfim, cobrar. tá certo. E aí eu fui entender o que era que compõe o semiárido, né? Então tem aqui, eu não vou adentrar, minha gente, porque vocês da geografia sabem muito bem, que tem a questão do clima, a questão da chuva, da pouca chuva, e eu fui entender um pouco disso. Gabriela é ótima, gente, Gabriela rindo aqui, olha para isso. E aí eu fui entender um pouco disso, mas isso também não era suficiente para mim. Eu precisava entender como essas relações eram construídas. E para entender essas relações no processo de invisibilidade, foi quando eu me aproximei de Newton Santos, quando ele fala do território como lugar, né?
como um lugar que é vertical, que vai fazer você entender o local, mas também vai fazer você entender o mundo. E aí foi o Milton Santos que me fez entender e aí quando ele diz, né, que o lugar que é o território também é o lugar das construções do das questões do social, do antropológico, e aí ele consegue ultrapassar a divisão do Estado-nação enquanto extensão de terra, né? Que é o que a gente está muito acostumado, e aí ele traz uma outra construção. E aí o que foi que eu fui entender a partir desse conceito tão importante dele? Por exemplo, o patriarcado naquela região, ele é extremamente forte. Eu não estou dizendo que ele é mais forte do que na capital, mas ele é extremamente forte. Por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu em Delmiro Gouveia, que o homem chegou em casa às 5 horas da tarde, entrou em casa, pegou uma arma branca e tentou e matou a esposa porque aquilo não era a hora de mulher estar no terreiro, tá? Conversando, era a hora, 5 horas da tarde, é a hora de você estar dentro de casa fazendo café. Então você tem relações patriarcais extremamente pertinentes de uma formação do Nordeste, mas também de uma formação de sertão e de extremo sertão e de agreste alagoano, tá? E aí também eu fui entender, a partir dessa concepção, que, ao mesmo tempo que o lugar é espaço de resistência como território, ele também é o espaço de construção de processos de invisibilização da violência. Por exemplo, se você perguntar a uma mulher do semiárido que sofre violência hoje, o que é mais importante para a terra, para ela, se é a terra ou a violência, ela vai dizer que a terra é mais importante. Por que a terra é mais importante? Porque você está numa região que economicamente não é cana, como a gente está acostumado a pensar Alagoas. Você está numa região da agricultura familiar, não é isso? E da pecuária. Quando você pensa em mulheres, você está pensando principalmente na questão da agricultura familiar. Então, a terra para ela é extremamente importante. E aí traz um outro elemento que me fez pensar sobre essa violência, que é o seguinte: a maioria dessas mulheres, não todas, tem uma coisa muito importante. Principalmente as mulheres que trabalham com a terra. O doméstico se confunde muito com o trabalho, porque ela não sai do espaço da domesticidade para exercer o trabalho na agricultura familiar. Está tudo muito interligado. É diferente da mulher que vai dizer assim, eu vou sair, eu vou pegar um transporte, eu vou para o meu local de trabalho e vou voltar. Tem dois elementos extremamente importantes aí que fortalecem o patriarcado e, consequentemente, a questão da secundarização e invisibilização da violência. Que é, ora, se ela trabalha em casa, ela não trabalha, né? Então, ela não está na roça, ela não trabalha. Então, ela deixa de existir via trabalho. Então, ela não existe. Ela tem uma domesticidade, uma vida doméstica, que já está invisibilizada. Ora, se essa vida doméstica não existe, no sentido de trabalho, essa violência existe? Não. Não. Porque se confunde os espaços, né? Quando você pensa, então, no território, é um território que fortalece ou enfraquece. No semiárido, a gente está vivendo dois momentos extremamente importantes, que eu diria em relação ao processo de violência contra as mulheres. Ao mesmo tempo que você tem um processo de invisibilização, você também tem naquele semiárido, desde que a universidade chegou, um processo de organização de mulheres. Então, começaram a surgir coletivos que sempre existiram, mas vamos dizer assim, que tinham diminuído a sua atuação. Tá? Quando a gente pega a história de Alagoas, os primeiros movimentos de mulheres, por incrível que pareça, surgem no sertão alagoano. Né? Tem um livro chamado Gogó de Emas, que relata isso de uma forma maravilhosa, que é da Chuma Schumacher. Então tem essa questão, que é um ponto para a gente pensar. O que é que eu trago como invisibilização? Quando a gente vem pensar em Alagoas, qual é a primeira coisa que a gente pensa na nossa cabeça como economia? Não é a cana? A cana-de-açúcar. 80% do que chega na nossa mesa vem de onde em Alagoas? Vem do pequeno agricultor, não é assim? Começa
a pensar, né? Alagoas hoje, salvo engano, minha gente, tem a sua economia baseada em cana em 21%. Não é mais aquela Alagoas que a economia era cana. O que é que isso tem a ver com invisibilização de violência doméstica, né? A gente fica pensando. Ora, se aquela era uma área que, do ponto de vista econômico, não contribuía, por que os serviços de atendimento chegariam lá? E não era só a questão do atendimento a mulheres. Aí a gente começa a ter um elemento fundamental. O crescimento de duas cidades polos. Arapiraca, que deixa de ser fumageira e passa a ter um desenvolvimento industrial extremamente interessante, e Delmiro Gouveia, que sempre teve o desenvolvimento industrial com a fábrica da pedra. Lembram lá da fábrica? Ela sempre foi desse processo. Em termos de violência doméstica, essas duas cidades são importantíssimas. Por quê? Elas são cidades polos. Arapiraca está para o agreste, como Delmiro está para o sertão. Aí vem uma coisa importantíssima. Todos os serviços vão se concentrar nessas duas cidades. Em 2012, com o mapa da violência, eu não sei se... acho que vocês não estavam nem na universidade ainda, né, em 2012. Todo mundo Nem tão perto. novinho. Saiu o mapa da violência, muito interessante, em que Arapiraca apareceu como a quinta cidade que mais matava mulheres. E aí veio uma discussão, como Arapiraca está aí? E aí eu lembro que lembra que eu disse que entrei em 2011? E aí eu comecei a fazer um projeto de extensão junto com Wanda Menezes. E a gente conseguiu mapear que não eram de Arapiraca. Muitas mulheres sofriam agressão em outros municípios e eram encaminhadas para Arapiraca, porque lá tem o serviço. O que era que acontecia? A notificação saía como se aquela mulher fosse de onde? De Arapiraca. De Arapiraca. Isso me fez entender que existia uma invisibilização dessa violência doméstica. Ora, se todo mundo estava em Arapiraca, e de certa forma em Delmiro, porque Delmiro está perto de Paulo Afonso, não é isso? Você tem um atendimento maior de hospital, você tem delegacia, você tem uma série de questões. Então quer dizer que os outros municípios não tinham violência? Ou não tinha notificação porque não tem o serviço? Aí eu volto para o território. O território como um lugar que fortalece, que desenvolve relações, mas que necessariamente essas relações não podem se desdobrar em políticas públicas, como lugar, tá? O que é que me chamou a atenção então aí? Peraí, vamos parar. Aí comecei a pensar. Então essas mulheres estão sendo invisibilizadas. A outra questão que me chamou a atenção é que sempre se notificava o feminicídio. As mulheres que morreram, importantíssimo. E as que estavam vivas? Elas estavam onde? Quem eram essas mulheres que estavam sendo invisibilizadas? Porque quando você vem para Maceió, você consegue fazer, por exemplo, um levantamento de boletins de ocorrência. Quando você chega lá, você não consegue. Nesse íntere surge, tá, uma coisa extremamente importante. Os serviços de atendimento através da assistência de média complexidade, que é o chamado CREAS, que vai dizer que tem que atender. Mas aí tinha um problema. O CREAS só podia ser regional, então nem todo município tem um atendimento de assistência. Veio a outra questão. Em 2006 a gente tem a Lei Maria da Penha. Mas Alagoas só tem 2 juizados. Um que fica em Arapiraca e um que fica em Maceió. Em termos de delegacia de mulheres, são 2 delegacias em Maceió e uma em Arapiraca. Como a gente vai saber, vai encontrar as mulheres que sofreram violência? Há aí um processo de invisibilização imensa no semiárido, tá? Por quê? Não há serviços. Aí veio uma outra questão. Quando essa mulher sofre uma violência física extrema, ela vai ser... E aí quando eu penso violência extrema, é aquela violência assim. Ou ela teve... Ou ela pode chegar a óbito, ou ela teve ferimentos muito graves, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ser encaminhada para Arapiraca, porque é lá que está a unidade de emergência do Agreste. E eu estou pensando na violência extrema. Mas chegando lá,
ela vai sofrer o processo de invisibilização, que pode ser duplo. O processo da não notificação do município dela, que faz com que a história dela deixe de existir, ela passa a ser talvez uma mulher de Arapiraca, e a questão de que se essa mulher vinha a óbito, por exemplo, a maioria das vezes sai que foi morte clínica e não por violência. Então ela deixou de existir, ela foi mais uma vez invisibilizada. Então, o que é que eu encontro na minha tese? A ausência de serviços no semiárido alagoano, dada a sua constituição enquanto território que fortalece patriarcado, consequentemente, opressões e submissão de mulheres, devido ao fato de que a maioria dessas mulheres viverem, por exemplo, em povoados, que do ponto de vista geográfico mesmo, é diferente, é muito difícil a locomoção. O fato de nesses municípios não terem, por exemplo, transporte irregular, a ausência de serviços faz com que essas mulheres não procurem esse atendimento quando ela sofre violência. Como é que isso se desdobra? Nos seus processos de invisibilização, na não notificação da violência, e faz com que essas mulheres que sofreram violência simplesmente não existam. O processo de invisibilização proporciona a não existência dessa mulher neste território e logo faz com que, aparentemente, esse território não tenha violência. Mas ele tem. Na sua dinâmica territorial enquanto lugar, o que é que ele está fazendo? Ele está promovendo processos de invisibilização da violência doméstica contra mulheres. Então, e aí o que é que eu fiz? Eu consegui mapear nos 38 municípios, gente, que não vai dar para colocar aqui. Vocês querem ouvir os 38? O que é que tem em cada município desse? Então, por exemplo, conselho. Quase nenhum tem conselho da mulher. Delegacia, só em Arapiraca. Tinha um núcleo de delegacia de mulher na delegacia de Delmiro, mas me parece que não tem mais. Delmiro tem conselho e tem um serviço de atendimento, por exemplo. Durante a transição de governo, por exemplo, quando o Michel Temer assumiu a presidência, muitos conselhos deixaram de existir porque a Secretaria da Mulher deixou de existir enquanto Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Ela passou a ser uma coordenação. Isso afetou imensamente os conselhos nos municípios de pequeno porte, que é o caso dos 38 municípios, né? Tirando Arapiraca e Delmiro, e Palmeira, por exemplo, que é o município que está bem colocado, vamos dizer assim, nesse ranking, não tenham conselhos. Paralelo a isso, a gente começou a ver um enfraquecimento também nos últimos 5, 6 anos da organização, no sentido de fazer com que o Estado possibilite as eleições para esses conselhos. Então, são várias instâncias. Arapiraca, por exemplo, tem um centro de apoio às mulheres. Tem a assistência e tem o centro de apoio. E aí você começa a entender uma imensa de dificuldades. Então, você tem 3 situações em que esses municípios têm uma imensa dificuldade. A saúde, para atender essas mulheres, na assistência social e na segurança pública. Porque tem município, por exemplo, que não tem nem a delegacia normal, que o atendimento é feito em outro município. Então, como é que essa mulher vai fazer uma denúncia? É extremamente difícil. Então, a própria dinâmica do território contribui muito para isso. Você pega, por exemplo, Estrela de Alagoas, é um município bem pequeno. Tá? Então, ele não conta com muitos serviços. Tem outros municípios, desses 38, que vão ter essa questão. Aí você, por exemplo, tem Santana, né? Eu já fiz um trabalho em Santana e é muito interessante, tem uma dinâmica muito boa. Mas não é a regra desses municípios. Uma outra questão importante, nos últimos 3 ou 4 mapas da violência, Alagoas tem aparecido. Sempre tem municípios do semiárido alagoano
com casos de violência domésticas contra mulheres, principalmente o feminicídio. Então, acho que de uma forma geral, é isso. A dinâmica territorial, ela fortalece muito o patriarcado. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, existe uma linha de crédito que é para mulheres, da questão da agricultura familiar. Eu não sei se essa linha de crédito ainda existe, tá, gente? Foi no momento da minha pesquisa e eu defendi a minha tese em 2017. E aí era muito interessante quando a gente pegava o depoimento das mulheres. O dinheiro estava no nome dela, mas quem tomava a decisão era o homem, do que fazer com ele. Isso é muito Então, veja, é tradicional. uma dinâmica. Isso. Lá naquela região, isso é muito forte. Então, Uhum. muitas vezes, a terra está no nome dela, mas ela não sabe que é dela. Então, ela sofre todo um processo de violência dada essa dinâmica. Ela é dona do ponto de vista legal, mas ela não toma decisões. Porque a opressão e a violência, elas são parceiras, né? Eu não consigo violentar quem eu não oprimo. Aí entra um processo de violência de gênero imenso. Ela só é oprimida porque ela é mulher. Isso no semiárido alagoano é muito forte. Por quê? Existe a dinâmica, o próprio processo da formação social e cultural do Nordeste. Todas essas questões estão postas no processo de invisibilização da violência contra mulheres no semiárido. E aí? Então, assim, de uma forma geral, é isso que os dados que eu consigo trazer nesse momento do semiárido alagoano, que ele continua, mas esse também processo de invisibilização não é uma questão só do semiárido não, tá? Quando a gente pega a história de Alagoas, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, é que é assim, a gente não conhece a história de mulheres em Alagoas, né? A gente tem Maninha, que a gente não sabe quem foi Maninha. A gente tem uma série de mulheres que a gente não consegue referenciar, porque a história também não conta a história de mulheres. A nossa história é uma história em que só homens aparecem. Este processo é extremamente violento com mulheres. E então, gente, vocês querem perguntar alguma coisa para a professora? Eu já tenho algumas perguntas aqui separadas que foram enviadas para a gente. E algumas eu estava anotando aqui agora que perguntaram mais acima. E vamos lá. A Isabelle perguntou o seguinte, professora. Se você tem alguma pesquisa sobre a atual estimativa de denúncias de violência com o início desse isolamento social. Olha, eu tenho um posicionamento sobre isso, tá? Eu acho que violência não aumentou, ela intensificou. Por quê? A gente nunca conseguiu dados concretos, totais, da violência contra a mulher no Brasil. A gente sempre teve, desde que eu comecei a pesquisar, uma questão muito séria. Nem toda mulher faz a denúncia. Mesmo com a Lei Maria da Penha, com o 180, e ainda tem uma outra questão. A gente sempre pensa que a violência ela vai ser física. Então, você pode ter uma mulher que está nesse isolamento social, sofrendo uma violência psicológica intensa, e que talvez ela nem sequer entenda que está sofrendo uma violência. Do ponto de vista de números, tem explodido, mas eu não consigo perceber como algo novo, mas como algo intensificado, tá? Tem aquelas mulheres que, de fato, vão sofrer uma violência extrema e pode chegar a óbito, mas a gente pode estar falando, por exemplo, da violência econômica e patrimonial. A gente pode estar falando da violência psicológica, né? E aí eu vou dar um exemplo. E as mulheres que estão me assistindo, principalmente, vão entender. A carga de trabalho da gente triplicou com essa pandemia. É trabalho remoto, é o cuidado dos filhos, é o cuidar da casa, né? Historicamente, mulheres são cuidadoras, é o cuidar da casa, é o manter a casa limpa, é o alimentar todo mundo. Veja, isso é extremamente patriarcal, todo mundo está vivendo a pandemia. Por que essa carga está só em cima da gente? Isso pode sim se configurar numa violência, porque além de tudo, essa mulher pode estar sofrendo uma violência, né? Tanto patrimonial como. E aí não é que eu estou descartando a violência física, não é isso.
Mas eu acho que a gente precisa entender que nem sempre a violência doméstica será física. Ela tem outras configurações, tá? Ela pode, por exemplo, ela pode vir com uma carga psicológica imensa. E sequer as mulheres identificarem que estão sofrendo violência. Não sei E se respondi, viu? mais uma pergunta. Ela tá na live, Isabelle, se pronuncia aí. A Tassi perguntou o seguinte: a violência contra a mulher é mais persistente no semiárido do que em outros lugares? A senhora falou sobre isso ainda agora. Você repete, por favor? Ela perguntou Deu um se probleminha aqui a violência contra a mulher, ela é mais persistente no semiárido do que em outros lugares. Não, eu acho que não tem essa questão. Acho que a violência doméstica, o que faz a questão do semiárido é o seu próprio território. Então, por exemplo, eu não posso dizer que aí tem mais ou menos. O que eu posso dizer é que aí pode ter menos notificação, dada essa dinâmica que eu acabei de apresentar. Mas, por exemplo, eu não posso dizer, obviamente que Maceió, de repente, eu posso dizer assim, tem mais violência, porque tem mais denúncia. Mas eu tenho que considerar que no semiárido existem distâncias, tá? E que não tem os serviços. Então, por exemplo, aqui em Maceió, tem uma delegacia na parte alta. Essa mulher está na parte alta e ela já vai ter um problema imenso de deslocamento. E essa mulher que mora, por exemplo, em Arapiraca, mas mora no povoado, ela tem que pegar um transporte do povoado dela para Arapiraca. E se ela morar em outro município, num povoado, ela vai ter que pegar um transporte do povoado para o centro do município, do centro do município, por exemplo, para Arapiraca, para tentar chegar na delegacia. Você percebe que a dinâmica do território, em termos de ofertar serviços, inclusive de transporte, contribui imensamente para a invisibilização da violência? Então, eu não posso dizer que tem mais ou menos, mas me permite aferir que existe uma dificuldade muito maior do que na capital. E pegando a deixa da pergunta, a Jaqueline perguntou se no ambiente rural do semiárido os tipos de violência são mais intensificados. O que a gente identificou, o que eu identifiquei no semiárido foram dois tipos, a física e a patrimonial. Porque toda violência, para mim, toda violência doméstica, ela sempre é psicológica também. Não tem como alguém sofrer uma violência física sem acarretar num dano psicológico, para mim. Porque, assim, a violência, ela tem um ciclo, né? Ela não acontece do nada. Então, assim, as pessoas envolvidas na violência, ela tem uma dinâmica. Que dinâmica é essa? É um ciclo. A agressão acontece, o pedido de desculpas, o período de lua de mel, o período de tensão, nova agressão. Isso é um ciclo que a violência doméstica tem. Então, o que é que acontece? Dentro desse ciclo, tá? A pessoa não sofre violência o tempo todo. Então, se ela é intensificada, essa dinâmica, vamos dizer assim, eu vou colocar um casal, mas a violência doméstica também tem outras características, mas eu vou falar aqui muito daquela que a gente chama dentro do casal. Então, essa intensificação não é uma questão do rural. Ela ser intensa ou menos intensa é dado uma dinâmica maior. Por exemplo, em Arapiraca, ela está no semiárido, eu poderia dizer que ela é mais intensa, porque ela tem, vamos dizer assim, uma mobilidade. Mas será que dentro da proporcionalidade, Coité do Noia também não é intenso? O que é que eu não posso fazer essa avaliação? Arapiraca tem serviços que Coité do Noia não tem. Entendeu? Então, eu posso pegar dados de Arapiraca, mas eu não consigo pegar dados de municípios que não têm serviços. Isso invisibiliza, inclusive, essa intensificação. A questão do rural e do urbano precisa ser pensado. Precisa ser pensado, sim.
Mas a intensificação da violência, ela não vai ser medida pelo rural e pelo urbano. Ela vai ser medida, para mim, pelos processos que proporcionam a invisibilização no rural e no urbano. Então, vamos lá para a próxima pergunta. O que deve ser feito quando a lei que protege mulheres vítimas de agressões se torna desprovida de efetividade? Bom, aí a gente precisa entender uma outra historinha, né? A Lei Maria da Penha, ela passou 30 anos, gente, para ser efetivada como lei. Não foi alguma coisa assim. Eu sempre gosto de falar dessa história porque eu conheci a Maria da Penha. Assim, sinto inveja. É uma mulher, assim, fantástica, a Maria da Penha. Ela é assim, nossa, você pensar que ela sofreu 2 tentativas de homicídio. Na segunda, de feminicídio, na segunda ela já estava paraplégica e ela sobreviveu. Mas, assim, a história dela possibilitou fortalecer uma luta que a gente já vinha há 30 anos. A Lei Maria da Penha é fruto de uma luta do movimento feminista que vem de muito tempo. Então, assim, ela não tem efetividade, aí eu preciso parar para pensar. Os 102 municípios de Alagoas, o ideal seria que cada um tivesse uma delegacia. Não tem. Em termos de juizados específicos, né, só tem 2, Arapiraca e Maceió. Então, eu não posso dizer que a lei não está sendo efetivada. Agora, se ela está sendo efetivada como deveria e completamente, aí eu diria que não. Porque se eu disser que a lei não está sendo efetivada, eu posso estar tendo um risco muito grande de dizer que ela não é necessária. E aí a gente tem que ter um cuidado com essa fala. A gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa manter uma luta constante para que ela seja efetivada plenamente. Isso precisa ser feito. Vamos lá. O Carlos perguntou o seguinte: como essa violência é vista em uma perspectiva da comunidade que aquela mulher do semiárido vive? Existe uma aceitação do domínio do homem sobre a mulher como algo natural pela comunidade? Em alguns casos isso acontece. Vou dar um exemplo das comunidades, de uma comunidade que a gente ouviu um relato. Por exemplo, aqui no Brasil, e não é só uma questão do semiárido, durante a minha tese eu descobri que a gente só tem 2 casos de denúncias no Brasil inteiro de mulheres indígenas. A nossa região do semiárido é rica em quê? Em comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Dentro das comunidades quilombolas tem uma coisa muito interessante. Enquanto história, as mulheres são muito respeitadas, né? Porque a mulher negra, a gente tem as tradições da rezadeira, da curandeira, a gente tem muito isso, né? Na tradição brasileira. Elas são muito respeitadas. Mas quando passa a tomar decisões, esse lugar é do homem. Então, esse machismo, esse sexismo, ele está muito presente no semiárido, porque ele está presente na sociedade brasileira. Em algumas questões, eu diria que no semiárido, ele pode ser mais intenso. Mas esse ser mais intenso também é uma característica da capital. Você pode ter crimes brutais contra as mulheres, tanto num contexto como no outro. Tá? A questão que eu coloco é, por exemplo, quando você está no semiárido alagoano, município como Palmeira dos Índios, que você tem comunidades tradicionais quilombolas e que você tem aldeias indígenas e você não consegue registros de casos de violência, aí você começa a pensar que dinâmica territorial é essa que essa mulher não chega lá. Quais são as tradições que estão ali arraigadas? Como é que esse lugar se movimenta a partir, e aí eu volto para Santos, da questão da horizontalidade. Aí eu começo a pensar, e é dentro desse território que esse patriarcado, que esse machismo está se construindo, se mantendo e se reproduzindo, mesmo nós estando em 2020. Então, eu não defendo essa questão de que o semiárido é pior. Não é essa a questão. Tá? A violência ela pode ser intensificada no urbano e no rural. A questão é, no semiárido, a gente não está conseguindo visualizar tanto quanto a gente consegue na capital, quanto a gente consegue nos espaços urbanos.
Então, tem uma pergunta aqui também que eu perdi quem foi que perguntou, mas eu anotei aqui. Hoje, 18 de maio, dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Qual a análise dessa violência contra esse público? Aguarda essa pandemia passar. A gente vai ter problemas que a gente não imagina. Veja, Respondido. quando a criança vai. A gente tem, que eu não vou colocar aqui, mas existe uma série de formas de identificar e que já é extremamente difícil. Essa criança agora está presa, entre aspas, devido ao processo de pandemia. Ela não tem mais a escola, tá? Ela não tem outras formas de comunicação, verbal e não verbal, porque a comunicação não é só a fala, a linguagem não é só falar, que faz com que outras pessoas percebam o que está acontecendo com ela. E não é só a criança. Os idosos estão em casa. Violência patrimonial contra idosos é uma coisa assustadora. Antes da pandemia, final do ano, acho que foi 2018, teve duas coisas que me assustou muito, entre 2016 e 2019. Uma foi uma violência sexual contra uma bebê de 30 dias, e a outra foi uma violência sexual contra uma mulher de 100 anos. Veja, dentro de casa. Então, foi uma violência doméstica. Porque é uma das características da violência doméstica é que ela é praticada por alguém dos nossos afetos. Percebe como ser mulher é complicado? Uma bebê de 30 dias e uma mulher de 100 anos. Isso é extremamente sério na sociedade brasileira. Isso porque a gente não estava num processo de isolamento social. Me assusta muito o que poderemos encontrar quando isso terminar. Certo? Tem Então, mais. Pode falar. certo, pode fazer. Né? Não, e, assim, só para vocês terem, para a gente entender como essa violência, tem um autor, a Safiotti, que ela diz assim, que a violência é democrática, a violência contra a mulher. Ela não tem cor, ela não tem idade, ela não tem classe social. Eu discordo da Safiotti quando ela diz que não tem cor nem classe, porque a gente consegue perceber que mulheres e meninas negras sofrem mais violência do que meninas brancas, né? A gente tem alguns estudos, por exemplo, que diz que uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que meninas de 6 anos negras já sabem o que querem, do ponto de vista de sexualidade. O elemento racismo é muito forte. Então, assim, o que esperar de um país com a formação do nosso, em que mulheres negras foram violentadas, e mulheres indígenas, né? E que mulheres brancas tiveram o seu corpo vendido em nome da propriedade privada, manutenção da terra na mão de poucos e com casamentos arranjados. Então, de todas as formas, as mulheres nesse país sofrem violência. O recorte racial, sem dúvida nenhuma, é extremamente perverso. E pegando a deixa do que foi falado agora também, tem a pergunta da Gabriela, que ela perguntou em relação à violência sexual em mulheres menores de idade. É um ponto forte observado no semiárido ou ainda assim esse assunto chega a ser invisibilizado? Assim, a violência sexual, ela é uma violência extremamente difícil. Eu não diria que ela é invisibilizada. Mas assim como a violência doméstica, e a violência doméstica pode ser sexual também, tá, gente? Qual é a grande questão? E aí ela fala das menores de idade, né? Tem uma questão importante. Quando você fala de menores de idade, a legislação brasileira diz assim, que qualquer relação entre um homem adulto e uma menina menor de 14 anos é violência presumida. Então, é uma violência, não tem como fugir disso. A questão de isso chegar à denúncia é um outro problema. Porque dentro dessa violência sexual existem os pactos. Vocês estão ouvindo meu bebê chorando, né, gente? Existem os pactos. E que pactos são esses? Às vezes a família, todo mundo sabe,
você finge que não me violenta, eu finjo que não sou violentada e a família finge que não percebe. São os chamados pactos de silêncio. Isso pode ocorrer tanto na questão de uma família urbana como numa família rural. Não é um critério de ser semiárido ou não. E tem mais uma pergunta, foi o Leonardo que fez. Ele quer saber se transexuais e casais lésbicos eles são contemplados pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha diz que relação entre mulheres, ela já é contemplada. A questão da transexualidade, salvo engano, já tem jurisprudência no STF. Tá? Sobre Respondido isso. então. Mais alguém, alguma pergunta? Pronunciem aí. Bom, então é isso, gente. A professora quer dar as suas considerações finais da live. A Gabi tá pedindo para a senhora indicar um livro para a gente, a Gabriela. Gabi, um livro sobre o que exatamente? Você quer? Porque assim, eu acho muito interessante. Professor, um livro sobre violência. Eu digo, danou-se, minha gente, peraí, vamos sentar tudo, vamos organizar. Então, tem alguns livros que eu, por exemplo, gosto muito. Tem um livro que é de uma autora que é da década de 90, não é nem do tempo de vocês, que se chama Feminicídio, Algemas Invisíveis do Público e do Privado, que é de Sueli Almeida, que eu gosto muito, acho que explica muito a situação. Eu gosto muito dos textos da Safiotti, que trabalham isso muito bem. Eu gosto muito da Schumann Schumacher, que trabalha o processo histórico. Eu gosto da Melri De Priori, que trabalha a história das mulheres, que assim, que é muito bom. Então são tantos livros assim. Ultimamente, o que eu venho lendo muito é Angela Davis, sabe? Eu venho lendo muito Patrícia Hill Collins, que são mulheres que trabalham a questão como é que eu vou dizer, da questão étnico-racial e vem trabalhando questões de violência. Obviamente também que eu gosto muito dos alagoanos, minha gente. E aí tem algumas autoras que eu não posso deixar de recomendar. Andréa Pacheco, Elvira, a própria Elaine Pimentel, que são mulheres que são da nossa universidade e que fazem esse trabalho. Muito interessante. Para quem quer se aproximar mais da discussão de semiárido, tem os textos dos professores Saul Luders e da professora Esther, que é professora de vocês em geografia, né, que é alguém que faz um trabalho maravilhoso sobre o semiárido alagoano. Não necessariamente trabalham violências, mas são textos que se complementam, gente, que é importante a gente ler. E, obviamente, a história de Alagoas, para a gente entender essa dinâmica. Para a gente entender, assim, como é que o nosso estado se forma e como é que essa dinâmica territorial implica na nossa vida cotidiana, na nossa formação, na nossa etnografia, sabe? No nosso se mover no mundo. Isso também é muito importante. Mais alguém? Alguma pergunta? Tá todo mundo falando sobre a live Tá aqui, todo mundo... agradecendo. Então, gente, se ninguém for mais perguntar, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Ai, peraí. Chega, minha gente, que eu saí do negócio. Peraí. Pronto, voltei. Enfim, eu não sei lidar com isso não, muito complexo para minha mente. Então, eu acho que a gente precisa fazer mais momentos como esse, sabe? Acho que seja presencial, seja online, a gente precisa discutir Alagoas. Alagoas tem uma coisa de não conhecer Alagoas, eu não sei se vocês sentem isso. Às vezes a gente estuda muito outras questões, mas a gente não consegue trazer isso para o nosso lugar, o nosso pensar em Alagoas. Então, assim, massagear a geografia agora. Como seria importante vocês fazerem esse trabalho? Sabe? Geograficamente falando, é possível mapear a violência contra a mulher em Alagoas? É possível localizar os municípios com mais ou menos?
sabe? É possível. E aí eu começo a pensar isso porque eu não visualizo uma sociedade em que essa violência vai terminar. Porque ela é ampla. Eu não estou falando de uma questão individual, eu estou falando de uma questão estrutural. A nossa sociedade ela é violenta e ela vai permanecer violenta. As políticas públicas e a legislação são importantes, mas não são elas que vão acabar com a violência. Então, eu acho que a gente tem um compromisso extremamente importante, que é continuar identificando, que é continuar denunciando, que é continuar fazendo o movimento de dizer estamos aqui e não iremos nos calar. Isso é fundamental. Porque hoje eu estava ouvindo, eu recebi um vídeo que me chamou muita atenção, de uma moça que eu acho que tinha seus 20 e poucos anos, e que ela diz assim, eu acho que ninguém deve ser feminista. Eu acho que o feminismo não é necessário. Eu fiquei, minha gente, peraí, o feminismo é necessário. Porque se não fosse o feminismo, eu não estava aqui falando, tá? Quem primeiro vai denunciar essa violência é o feminismo, né? Quando você vai pegar a história da Lei Maria da Penha, você tem lá uma série de mulheres feministas, né? As mulheres juristas feministas que elaboraram a lei. Você tem uma série de questões. E aí eu fico pensando assim, será que essa mulher pensa que ela pode sofrer uma violência a qualquer momento só porque ela é mulher? E que essa é a sociedade que nós vivemos? Veja, a gente falou tanto tempo. Ah, mas eu vou sair na rua, eu posso sofrer uma violência porque eu sou mulher. Agora tá todo mundo dentro de casa, né? E a gente está sofrendo uma violência mais intensificada justamente por quê? Porque nós somos mulheres. Nós não estamos seguras nem dentro e nem fora de casa. Nem no urbano e nem no rural. E a gente precisa pensar sobre isso. A violência para acontecer com as mulheres, ela não tem idade. Ela não tem lugar. Agora ela tem uma coisa muito forte. Ela pode ser invisibilizada, ela pode ser escondida, né? Uma violência que vem acontecendo muito com as mulheres. Você é louca. Eu nunca fiz isso com você. Você, sabe? As relações abusivas que vem atingindo muito meninas da sua idade, por exemplo, né? O cara chega pra você é uma louca, se você não ficar comigo, ninguém vai lhe querer. O que tem sido Isso é cada de uma vez mais comum na nossa realidade. Pois é. E eu vejo meninas extremamente jovens acreditando nisso. Então a gente precisa pensar que essa violência não é só física, ela tem outras facetas. E facetas extremamente perversas. E aí? Gente, eu tô vendo um monte de gente aqui, olha só, gente que foi minha aluna, gente que foi colega de trabalho. Que legal! Todo mundo comentando. Eu também não sei mexer muito aqui, não. Nunca fiz uma live. Ai, peraí, deixa eu voltar. Voltei. Mas, E enfim, aí, eu acho que é isso. preciso que a gente se una para que a gente conheça a nossa realidade e trabalhe em cima disso, né? Não só, como a senhora falou, com as coisas de fora, mas principalmente daqui do nosso estado. Isso. E que a gente precisa pensar também assim, né? Que nós somos diversas. A gente está falando de lado semiárido, mas eu estou falando da mulher urbana, da mulher rural, da mulher das águas, das florestas, da cigana, que tem uma outra dinâmica de vida diferente da gente, das mulheres negras. Então, todas essas mulheres são passíveis de violência. E é por isso que eu nunca trabalho violência contra a mulher. É sempre violência contra mulheres, porque nós somos diversas, nós somos diferentes, nós viemos de classe social, formação, mas nada disso, absolutamente nada, impede que soframos violência. Não há nenhuma regra que impeça a violência contra nós. Principalmente a doméstica, né? Eu tô começando a me organizar para fazer live, viu, minha gente? Já tô ligada que é só uma hora, já tô organizada no processo. Então é isso, vai dar uma hora de live. Aí, muito obrigada, professora, pelo seu tempo disponibilizado para, né, dar essa sua palestra aqui na live, conversar, responder as dúvidas dos alunos.
Pelo visto, amaram a live. E Ai, eu que também gostei bom! muito. Que bom! Nós, do Centro Acadêmico de Geografia, agradecemos muito pelo seu tempo disponibilizado. Eu que agradeço a vocês, gente. Sempre um prazer contribuir de alguma forma. Esse assunto é um assunto extremamente importante. E assim, estou à disposição quando vocês precisarem. Um beijo grande nesse centro acadêmico, que já ganhou um carinho imenso meu, assim, pela coragem de vocês, aquele evento que vocês fizeram, pela ousadia. Continuem assim, metendo a mão no vespeiro, falando em assuntos que ninguém quer falar, que isso é extremamente importante. Isso é o papel da universidade, né? A universidade tem que formar não para dentro, mas ela tem que formar para fora, porque vocês vão sair da universidade e vocês vão lidar com uma realidade que está posta e que precisa ser enfrentada. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. E mulheres, lembrem, nós somos como água, crescemos quando nos encontramos, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada a todos vocês que nos assistiram e uma boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Beijo.